E se aquilo que você chama de personalidade for, na verdade, a maneira mais inteligente que você encontrou para se proteger? Quantas vezes você já disse, eu sou assim mesmo? Talvez você se orgulhe da sua independência, do perfeccionismo ou da calma constante. Mas e se esses traços não forem exatamente quem você é, e sim o que você precisou se tornar? A dor nem sempre se manifesta de forma óbvia. Às vezes ela se camufla como uma virtude. E sem perceber, você constrói sua identidade baseada em medos profundos. O medo de ser rejeitado, de não ser suficiente, de não ser amado. Qual é o preço disso? Decisões guiadas mais pelo receio do que pelo desejo. Relacionamentos onde você não se mostra por inteiro. Uma vida vivida no modo defesa. Juntos, vamos descobrir como certos padrões são moldados por experiências dolorosas. E ao final, você começará a distinguir quem você realmente é, daquilo que precisou ser. A psicologia contemporânea nos ensina que traumas não se resumem a eventos extremos como guerras ou abusos. Trauma é tudo aquilo que o seu sistema emocional não conseguiu processar. Pode ser o silêncio diante do seu choro, críticas constantes ou amor com condições. Para o médico húngaro-canadense Gabor Maté, o trauma não é o que te aconteceu, mas o que acontece dentro de você como consequência do que aconteceu. O que se forma dentro de nós? Um mecanismo de defesa. A criança punida por ser espontânea aprende a se controlar. Quando adulta, ela chama isso de personalidade. Carl Jung já alertava: até que você se torne consciente, o inconsciente dirigirá sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Muito do que chamamos de personalidade é, na verdade, um modo de adaptação. A psicologia do trauma mostra que a mente não apenas armazena o trauma, ela o incorpora à identidade. As reações instintivas de sobrevivência, lutar, fugir, congelar ou agradar, podem acabar virando traços fixos da nossa personalidade. Por exemplo, alguém naturalmente desconfiado pode ter aprendido, ainda pequeno, que confiar é perigoso. E o prestativo demais pode ter aprendido a agradar para evitar rejeições. O psicólogo Pete Walker nomeia essas reações como os 4 Fs do trauma: fight, luta; flight, fuga; freeze, congelamento; e fawn, submissão. Essas respostas, quando repetidas por anos, moldam o que parecemos ser. Um adulto que evita conflitos a qualquer custo provavelmente está reagindo ao medo de desagradar enraizado na infância. O perfeccionismo, por exemplo, é visto como virtude, mas muitas vezes nasce da tentativa de evitar críticas como um mecanismo de controle. Talvez você tenha sido criado por pais exigentes ou ausentes e aprendeu que só sendo impecável você teria atenção. Cresce, se torna alguém detalhista, confiável, perfeccionista, mas vive ansioso, dorme mal, tem pânico de errar. Eu sou assim, você repete. Mas será? Será que você sempre foi assim? Ou teve que aprender a ser? Talvez alguma frase da infância tenha se tornado uma verdade definitiva. E você decidiu que nunca mais daria motivos para decepcionar. É aí que nasce o seu perfeccionismo, não como um dom, mas como proteção. Você pode se achar apenas responsável, mas no fundo está vivendo sob o medo de ser abandonado. Esses mecanismos são sutis, quase imperceptíveis, mas determinam tudo. As escolhas que você faz, os relacionamentos que aceita, os sonhos que abandona. Pense na sua personalidade como uma capa.
No início, ela te protegeu dos ventos emocionais da infância, mas o tempo passou e mesmo nos dias de sol você ainda não consegue tirá-la. Peter Levine fala sobre como o corpo congela respostas traumáticas. A gente se adapta e fica preso. O alívio vem ao se tornar invisível, forte ou produtivo. Mas o custo é alto. Solidão, rigidez, ansiedade. Adiar conversas difíceis. Racionalizar emoções. Acreditar que, quando tudo se acalmar, você vai mudar. São sinais comuns. Você sente que precisa estar no controle, mas controle não é paz, é tensão disfarçada. Outro disfarce comum: justificar sua armadura como virtude. A fuga vira discurso. Você não admite o pânico de depender, você afirma que é muito autônomo. Essas justificativas tornam o trauma ainda mais difícil de ser acessado porque parecem virtudes. E tem ainda o ambiente, o contexto ao redor que, sem perceber, reforça essas máscaras. Alguns são confortáveis, mas te impedem de crescer. Famílias que elogiam sua cautela, amigos que não cobram evolução, relacionamentos que reafirmam seu papel de cuidador. Ninguém estranha seus exageros, porque você sempre foi assim. Falta de confronto real. Falta de incentivo para evoluir. Quando o alívio emocional se disfarça de personalidade, a mente constrói justificativas nobres e se cerca de ambientes que não desafiam. O resultado? Uma vida onde você acredita ser assim mesmo, mas talvez não precise mais ser. O ponto de transformação começa com uma percepção. Perceber que, por mais belas que pareçam, suas armaduras ainda são armaduras. Hoje, você pode escolher. Pode manter os traços que ainda fazem sentido. Pode transformar os que limitam. Pode criar novos caminhos. Liberdade não é se tornar outra pessoa, é ser você, sem os grilhões invisíveis do medo. Lembre-se, aquilo que te protegeu te salvou, mas não precisa mais comandar sua vida. Você não precisa mais se esconder dentro de si. Respire fundo, observe um comportamento seu, qualquer um, e pergunte: isso nasceu da defesa? Essa pergunta pode ser o início de tudo. Salve este vídeo. Volte a ele sempre que se confundir com a sua armadura. Você é maior do que a versão que criaram para você.